Ô Rezende, quem tá contratando é o Galo, não é? O Atlético tá ativo no mercado, aí o torcedor tá na expectativa, né, Cirilo? Trouxemos na primeira parte, né, no primeiro tempo da turma do bate-bola, o nome do Mateu Cassierra, que é o atacante colombiano, centroavante, homem de área, né, que o Atlético está negociando, do Zenit da Rússia, 28 anos, e agora apareceu outro nome, né? Eu falei de volante, que o Galo já estava negociando com o volante, ainda mantido em sigilo, e lá na imprensa do Uruguai, o empresário do jogador, o Lucas Torreira, ele deu uma entrevista dizendo de uma proposta do Furacão, o Atlético Paranaense, mas ele na verdade, Cirilo, se confundiu, não é o Furacão, é o Atlético, porque são dois Atléticos, né? Ele confundiu. O Lucas Torreira não está muito motivado, está jogando hoje no Galatasaray da Turquia, e palavras do empresário dele, o Atlético está fazendo um grande esforço para pagar o mesmo salário que ele recebe lá no Galatasaray. Inicialmente ele falou lá do Atlético Paranaense, aí os colegas lá do Sul começaram a ir atrás da notícia, e aí o empresário, depois contactado pelos colegas do GE, ele falou: não, eu confundi o time, é o Galo, é o Atlético Mineiro. Então, Lucas Torreira já jogou no Atlético Paranaense, inclusive no Arsenal da Inglaterra, jogador de 29 anos, experiente aí, meio campista. Será que tem a característica do primeiro volante, Cirilo? Desse nome mesmo que o Galo está procurando? É o nome que, segundo o empresário, já negocia com o Atlético. Vamos ver como vai caminhar essa janela. Ô Marcos, primeira pergunta geral, você tá gostando da janela de transferências? Tô gostando. Acho que o Atlético atacou nas frentes em que mais precisava. Eu acho que foi bem nas duas laterais. O Maicon, embora não seja aquele primeiro volante tão pedido pela torcida e que o Atlético necessita tanto, eu acho que ele bem trabalhado, ele pode também fazer aquela saída de 3, né, como primeiro volante que o Sampaoli tanto gosta. O próprio Alaminda, né, um atacante jovem, potente, que já entra mais no perfil do que é SAF, né? Acho que o Atlético trabalhou muito bem esses nomes. E esses possíveis, um centroavante que é muito pedido também, né, dentro da cidade do Galo, seria importante. Ele tem números importantes lá no Zenit, né, Cláudio? Eu estava observando aqui também, embora eu não lembro dele jogando, né, mas tem números interessantes, né, que o credenciam assim para ser um ótimo reforço. E o Torreira, que é um primeiro volante, me lembro muito bem dele também jogando pela seleção uruguaia, embora não seja aquele primeiro volante alto, é um cara de muita pegada, né, tem um bom primeiro passe também, ótimas opções, né, que o Atlético foi buscar no mercado. Resta saber se vai ser concretizado. A apuração nossa de agora, com o Henrique André aqui, nós conseguimos no Atlético que ele é sim um jogador interessante, mas é caro e por enquanto não cabe no orçamento. É um jogador assim, realmente difícil para o Galo trazer. O empresário até falou de um esforço aí, mas nesse momento o Atlético vê com dificuldade essa negociação. Tava até procurando o número de jogos dele aqui para saber se tá jogando com frequência lá. Tá jogando com frequência. É um cara que esteve no principal patamar do futebol anos atrás aí, tá jogando agora num patamar que ainda é relevante do futebol internacional, né? Qual a idade dele aí? Tem 29 anos, muito tempo de carreira pela frente ainda. Seria uma boa solução. Ô João, no primeiro tempo o Cláudio falou do centroavante, agora tá falando do primeiro volante. Duas perguntas pra você: você tem gostado da janela de transferências e o caminho é esse? Ainda precisa do volante e do centroavante? É o que tá faltando ou falta mais? Eu concordo que falta isso pro Atlético, né? E dentro disso que falta isso, né? Um volante, um centroavante, mas falta isso com um toquezinho a mais ali, né? Lembro muito do nosso querido Emanuel Carneiro, que sempre falava que às vezes o torcedor tá esperando o Sabiá, né? Eu não lembro se ele falava tico-tico ou Sabiá, um dos dois. Porque é aquele cara, né? É o Marques chegando, é o cara que balança a torcida, né? Que o torcedor vibra quando ele tá chegando. E eu acho que o torcedor do Atlético tá muito nessa expectativa. E a questão da rivalidade aqui em Minas, a gente sabe que isso sempre acirra as coisas muito mais. O fato do Cruzeiro ter trazido o Gerson traz um peso para o Atlético também buscar uma grande contratação. Não estou dizendo que vai buscar, não sei se pode buscar, não sei a realidade financeira do Atlético hoje profundamente. Mas talvez a grande expectativa do torcedor seja essa, Cláudio. Principalmente para essa posição, para o centroavante, para o homem-gol, que o Atlético em algum momento busque um jogador acima da média. Na minha avaliação, é o grande desafio do Atlético. Precisa sim de um primeiro volante, foi um problema que o Atlético teve na temporada toda, mas
a função do primeiro volante é uma função que às vezes o técnico resolve até mudando o jeito de jogar. Você pega um zagueiro e coloca ali, você joga com 3 zagueiros e fortalece um pouco mais a defesa. Agora o centroavante, gente, o homem-gol, não dá para viver sem, né? Todo grande time do mundo começa pelos seus 2 ou 3 grandes atacantes. E se você for pegar na história do Atlético, o Atlético sempre foi um time que teve grandes goleadores. Você lembra de Marques e Valdir, você lembra de Marques e Guilherme, você lembra de Diego Tardelli com Jô, você lembra de Hulk com... Aí cada um jogou ali, mas o Hulk jogava para todo mundo, né? Então, isso faz diferença. E o Atlético, na minha opinião, teve um azar enorme no ano passado, quando vai lá e contrata o centroavante artilheiro da Copa Libertadores. Esse cara dá muito errado aqui. Aí vai e tenta uma outra contratação, que era um atacante dentro desse perfil que a gente falou, que não é um craque, que não é um ídolo, mas que é um jogador útil para elenco, campeão da Libertadores pelo Palmeiras, marcando gol de título, chega também, não dá certo. E para piorar, o seu grande atacante, que é o Hulk, a gente tá vendo a novela que tá acontecendo aí há muito tempo. Então, acho que esse é o grande desafio do Galo no momento. Onde achar um homem-gol, um centroavante, um camisa 9 para falar o seguinte, tá aqui, a camisa é sua, vai lá e joga. É difícil e tá escasso, né, João? A gente vai olhar mercado afora, quem tem os bons não vai liberar, né? E tá difícil, cara. Caro, né? E quando tem é caro, né? É caro, verdade. Tô vendo a fala aqui, o Rezende, do empresário do Torreira, tá dizendo que que o jogador, né, tá um pouco desmotivado, quer estar mais perto de casa. Aí falou do Atlético errado, né? Tá fazendo um esforço muito grande para pagar o mesmo salário que ele recebe do Galatasaray. Foi o que disse o Paulo Betancourt, empresário do Lucas Torreira, que jogou no Arsenal, temporada recente, uns 3 ou 4 anos que ele jogou no Arsenal, e pro nível do futebol brasileiro, acho que seria um excepcional reforço, hein, Rezende? Com certeza, né? Um jogador chegaria para jogar, né, Cirilo? Agora, pela nossa apuração de agora, repito, com certeza o Paulo Brax já conversou lá, já fez contato e o empresário não tá mentindo, mas o Atlético viu que o máximo esforço que o clube vai fazer não seria suficiente para o orçamento, né? O Galo não conseguiria trazê-lo neste momento, vamos ver. O Galo continua nessa busca por um volante e pelo nome, pelo menos agrada, né? O nome, quando surge um jogador de ponta, que o Galo vai trazer, tá tentando trazer um volante, realmente demorou para trazer, tá demorando para trazer, mas quem sabe vai chegar um cara para chegar e jogar. Tem um que já chegou, né, Rezende? Não é centroavante, aliás, não é volante, não é centroavante, mas é um atacante que pode ser útil ao longo dessa temporada, uma aposta no potencial dele para esse ano, né, Rezende? O Alan Minda, que teve o nome publicado no BID agora há pouco. Então, ele e o Renan Lodge já estão regularizados, aí agora depende do Sampaoli. E o Alan Minda, vamos trazê-lo aqui, o novo atacante do Atlético, falou um pouco das características do estilo de jogo dele. Pro torcedor do Galo que não conhece, né? Como que gosta de jogar, o Alan Minda, ele falou com os colegas da Galo TV. Vamos ouvir. Para os hinchas do Galo, que um jogador muy versátil en el 1 contra 1, le gusta atacar los espacios, le gusta en el 1 contra 1 y bueno, se siente muy feliz jugando al fútbol. Tá, então o Alan Minda falando aí dessa característica, 1 contra 1, jogador que vai pra cima, vai pelos lados do campo, principalmente pelo lado direito. E o Minda falou um pouco do que representa para ele a chegada ao Atlético na carreira. Vamos lá. El fútbol brasileño está creciendo, es una liga muy competitiva. Va a ser un paso muy importante en mi carrera. Quiero ganar todo a nivel del equipo y bueno, siempre primero el equipo y después individualmente lo que venga. Alan Minda tem 21, vai fazer 22 anos, Cirilo, assinou um contrato de 5 temporadas com o Atlético e já é jogador de seleção equatoriana, ou seja, colega do Alan Franco e do Preciado, né? O Galo agora tem 3 jogadores da seleção equatoriana. O Fabrício, você comentava aqui enquanto o Minda falava, é o pontinha driblador, vai pra dentro, né? Driblador, arrasta, vai pra dentro, na ponta dos cascos. Eu vi uns vídeos deles na internet, bom jogador, cara, boa contratação, viu? É verdade, o bonde do Alan Franco, né? É verdade. O Minda chama muita atenção, atleta jovem, muito potente. Ele falou uma questão ali que eu gosto muito, né? De característica de atleta, de atacante. Ele ataca o espaço.
né? Ele é veloz, ele é potente, então ele quer a bola em profundidade. O Atlético, em muitos momentos, faltava esse tipo de alternativa no jogo, entendeu, o Fabrício? Isso que faz toda a diferença. De repente você vai estar fechadinho aqui no meio de campo, né? Você tem um cara rápido, potente para receber lá nas costas do zagueiro, lá nas costas do lateral, para fazer uma jogada ofensiva. Então acho que o Minda vai se sair muito bem aqui no futebol brasileiro. Fim de semana, Galo e Tombense. Arena MRV, domingo às 6 é o próximo desafio. E lembrando, semana que vem, semana de clássicos. Na quarta-feira, Arena Independência, América e Atlético, mando do Coelho. Domingo, dia 25, Arena MRV, Atlético e Cruzeiro, domingo às 6 na Arena MRV. Duelo com torcida atleticana na Arena MRV. Ô Cirilo, a gente falou de possíveis chegadas, tem uma saída no Atlético. O goleiro Robert é o terceiro goleiro do Galo, tá indo pro Atlético. Vai jogar aí no time de São João del Rei. 20 anos, né? O Robert tá indo por empréstimo até o fim do ano e o Atlético tá correndo aí para colocá-lo no bid amanhã, para ele poder jogar sábado contra o Democrata de Valadares. O Atlético que não começou bem o Mineiro, né, Cirilo? Definitivamente perdeu os 2 jogos. Vamos com notícias do Atlético aqui na turma do Bate-Bola. Cláudio Rezende por aqui para trazer mais informações. Claro, o Atlético jogou, mas tem notícia também de bastidores, né? Possível contratação, monitoramento de mercado. Cláudio, um abraço, boa noite. Um abraço, Cirilo, boa noite. Tava com saudade aqui da turma do Bate-Bola. Bem-vindo de volta, nós de você também, Rezende. Mas Pedro Abílio aí, o Henrique André, a dupla segurou bem aí durante o período das nossas férias no mercado da bola do Atlético, né, Cirilo? Que continua aí movimentado, o torcedor. A gente, durante esse período nas ruas, a turma perguntando como vai ser o Galo esse ano, Rezende? Como que o Atlético vai ao mercado, vai contratar peixe grande, como vai ser? O Atlético tem sim já negociações, a Itatiaia apurou hoje, o Henrique André já estava com essa apuração aí nas últimas horas, do centroavante que está na mira do Galo, hein? É o atacante colombiano, tem já a matéria no site, o goleador do Zenit da Rússia. É o atacante colombiano Mateu Cassierra, tem 28 anos, ele está no clube europeu desde 2022, é um dos destaques do time e nas últimas 3 temporadas marcou 42 gols. Não é uma negociação que está avançada para aqueles trâmites finais, Cirilo, mas é um jogador que o Atlético tem na mira, já tem negociações em andamento e pode ser, como você destacou em manchete, solução para o ataque. O Sampaoli e até a direção de futebol, né, com o Paulo Brax, ele já falou claramente que falta esse centroavante, camisa 9 no Galo há algum tempo, e seria essa opção. A gente tem aí, inclusive, uma arte com alguns números, para quem não conhece, né? O Mateu Cassierra, o jogador que está na mira do Atlético, ele é centroavante, tem ali 28 anos, colombiano, ele está no Zenit, contrato vai até o meio de 27, né? Até junho de 27. O valor de mercado dele no Transfer Market é de 9 milhões de euros. Dá mais de 56 milhões de reais. A carreira dele começou no Deportivo Cali da Colômbia, depois foi pro Ajax B, foi pro Ajax A, depois jogou lá no futebol também da Holanda, no Groningen, foi pro Racing da Argentina, passagem rápida, depois foi pro futebol de Portugal, né? Jogou lá no SAD de Portugal, no Sorte da Rússia ele foi bem e agora no Zenit é o jogador aí com esse ano. No última temporada, né? A temporada do futebol europeu, 15 jogos, 6 gols, 1 assistência. É o nome que o Atlético está buscando nesse momento aí pro ataque, Cirilo. Ô Simões, eu não tenho acompanhado o futebol russo deu uma sumida, inclusive, né? Sim. Antigamente era mais fácil de acompanhar, jogava a Liga dos Campeões, as principais competições eram mostradas com maior frequência. O futebol russo perdeu relevância nos últimos anos por conta de tudo que sabemos aí que tá além do futebol. Mas que precisa de centroavante com urgência, precisa, né, Simões? É uma urgência, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o centroavante, o primeiro volante e a cada jogo do Alonso um zagueiro. O Alonso tá muito mal desde o ano passado e esse ano, assim, e eu não entendi, né, não sei se é questão física, o que é, podia ter preservado, né, ter deixado nesse grupo aí, como é que é, tem um grupo 1, 2 e 3, né? E ele podia ter ficado nesse grupo aí que tá treinando, mas de toda forma o centroavante é uma urgência no Atlético, assim como o primeiro volante. E vamos ver, né? Assim, é um jogador que tem um histórico de futebol europeu. O centroavante que joga no futebol europeu é um centroavante diferente, né?
Um centroavante que está acostumado a uma marcação muito rígida, um centroavante que está acostumado a essa questão do jogo aéreo, que é uma coisa muito, muito importante principalmente para o Atlético, que tem tantos jogadores de lado de campo, né? Então eu acho que vamos ver se vai ser ele que vai chegar, mas de toda forma alguém precisa chegar e precisa chegar rápido, né, Cirilo? Porque o Campeonato Brasileiro já tá batendo as portas aí. O valor de mercado dele, Cirilo, eu imagino que seja o jogador que o Atlético, né, dando certo a negociação, que vai gastar mais, né? Até pela posição, centroavante. O Galo vai ter que contratar esse atleta. Então, mas centroavante, normalmente, o Sampaoli até falou na entrevista dele do fim de semana que é uma posição que tem que gastar dinheiro, tem que colocar um valor aí no mercado e o Atlético tem sim, para essa janela, essa brecha de buscar nomes. Tem que dar o tiro certo, né? Não pode gastar como gastou com o Júnior Santos na temporada passada, o jogador que não conseguiu jogar, né? Quem tem centroavante não tá muito afim de te vender, né? Exatamente. E os centroavantes que fazem, tem muito centroavante que não faz gol, né? É o que mais tem, inclusive. Mas os centroavantes que fazem gol, via de regra, eles estão valorizados no mercado de transferência. Vai ter que abrir o bolso, realmente. Vai ter que gastar dinheiro e que essa solução venha o mais rapidamente possível. O Rezende, nós vamos ter tempo para falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Sim. Mas nessa história de monitoramento aí de mercado, como é que você observa essa história das prioridades? Tem mais possibilidades de nomes chegarem ao Atlético ainda pré-campeonato brasileiro? Sim, o Atlético está trabalhando e inclusive foi a apuração nossa também, além desse centroavante que a gente tem um nome, né? Que a gente trouxe agora, o Cassierra, mas o Atlético já tem negociação com o primeiro volante. Ela está acontecendo, o nome por enquanto está sendo aí mantido em sigilo, né, pelo clube, e quando isso acontece normalmente, né, se aparece o nome ali no finalzinho da negociação, costuma dar certo, né? Então o clube conseguiu em alguns nomes aí dessa janela segurar o máximo, então um primeiro volante é a prioridade mesmo e um outro meio atacante. O Galo já estaria também nessa busca. Conseguimos confirmar que o Assad, né, jogador do LD, da Laú, né, do Chile, esse jogador que teve o nome especulado no Atlético, aí o Galo tentou mesmo a contratação um tempo, não houve acordo com o time da Universidade de Chile, ele está fora já dos planos, está fora, não vem para o Atlético. Esse jogador pode vir um outro, né? O Atlético está trabalhando em boas possibilidades, inclusive Cirilo, a comissão técnica do Sampaoli, ela vem trabalhando bem com o Siga. A direção do Atlético está muito satisfeita com essa situação aí. Trabalho em conjunto da comissão técnica do Sampaoli com o Siga para análise de mercado. A gente falou muito sobre isso, né? Não adianta o treinador ficar brigando com o Siga, que tem aí profissionais para isso, o ano inteiro monitorando atletas no mercado. Com mais do Atlético, Rezende. Vamos lá, Cirilo. O Atlético tem 2 grupos divididos, né? Na verdade, falam em 3 grupos, porque quando vão para o jogo, tem um time titular, um time reserva, e o outro grupo ficou em Belo Horizonte, não jogou contra o Norte, nem diante do Betim na primeira rodada. Esse grupo trabalhou de novo hoje em período integral com o Jorge Sampaoli, que mandou o auxiliar técnico para enfrentar o Norte ontem, o Diogo Alves. E nesse caso, o Atlético, o Diogo Alves ontem foi claro, né, dizendo que não vai mudar o planejamento por conta de resultados. E aí vamos ver, Cirilo, se o planejamento já tem a entrada de alguns outros titulares no próximo domingo, ou se eles vão deixar mais para a semana que vem, que eu acho até mais plausível, contra a América, que é o clássico da quarta-feira no Horto, e no outro domingo contra o Cruzeiro, né? E o clássico mesmo de Minas Gerais, de maior rivalidade. E depois do Cruzeiro tem estreia no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Então, aos poucos aí os jogadores do Galo vão entrar. Vamos ver quando Sampaoli está definindo lá com a sua comissão técnica. Daqui a pouquinho, no segundo tempo, né, da nossa turma no bate-bola, vamos trazer falas do atacante Minda, que já foi anunciado pelo Galo e teve o nome publicado no BID, viu, Cirilo? Esse aí já está apto para estrear pelo Galo. É isso, tá inclusive na tela aí, ó, o tweet do Atlético, né, a divulgação, divulgou nas redes sociais, Bidou. Tá aí já disponível legalmente, né, para atuar. Vamos ver fisicamente, né, se estará à disposição já a partir do fim de semana.